Amém, meus queridos. Louvado seja o nosso Deus. Podemos sentar? Vou passar a palavra para o nosso irmão Adriano, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Som. Bom dia, irmãos. Vamos meditar rapidamente na palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem no livro de 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22, histórias que aconteceram há muito tempo atrás, numa terra distante, e que a gente pode perguntar o que isso tem a ver conosco hoje, não é? Mas a palavra de Deus, como temos ouvido, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, e cada história ali do Velho Testamento, apesar de estar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, são histórias que nos ensinam, que nos alertam a respeito de coisas importantes. E aqui, 2 Reis, capítulo 22, versos 11, acompanhe na sua Bíblia. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Ilcão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desta lei que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desta lei, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Até aqui a palavra de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, que esse texto possa nos inspirar, possa nos disciplinar, possa nos instruir a respeito da importância da Tua palavra nas nossas vidas, nos dias de hoje, importância para a Tua igreja, e que nós possamos nos sentir incomodados, ó Deus, a ponto de não desprezar a Tua palavra na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, só para dar o contexto aqui, peguei um trecho ali do meio de um relato, mas aqui nós estamos no reinado de Josias. Josias foi o 15º rei de Judá, desde que Salomão terminou o seu reinado de 40 anos e deixou o seu filho Roboão como rei de Israel, que na sequência o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul, e dali de Roboão para cá, então nós temos vários reis se sucedendo, um rei para Israel, reino do norte, um rei para Judá, reino do sul, e esses reis vão se sucedendo, e a grande característica é que a grande maioria dos reis, quando nós olhamos aqui, são reis que andavam segundo a sua própria sabedoria e desprezavam a lei de Deus e fazia o que era mal perante o Senhor. A grande maioria dos reis de Israel, a maioria dos reis de Judá eram assim. Alguns eram reis que faziam o que era reto perante o Senhor, e Josias era um desses reis que decidiu fazer o que era reto perante o Senhor. Josias começou o seu reinado com 8 anos, reinou durante 31 anos, e no 18º ano do seu reinado, é o que acontece essa história aqui, em que Josias dá uma missão de cunho financeiro a Safã, para que vá até a casa do Senhor, para ver como que as coisas estavam ali transcorrendo, a obra na casa do Senhor.
E Safã, então, vai àquele local, faz a sua missão, e Ilquias, que é o sacerdote, ele entrega a Safã um livro que havia sido encontrado, um livro que estava perdido. Que livro era esse? O livro da lei do Senhor, né? E aí a gente pensa que pode ser a Torá completa, né? Os 5 livros do Pentateuco, mas segundo alguns comentários, provavelmente era apenas e suficientemente apenas o livro de Deuteronômio. Era o que eu já achava. Isso aqui pode ser só o livro, porque os livros eram em rolos, né? Não tinha em grandes compêndios. Segundo alguns estudiosos, era o livro de Deuteronômio, e a gente vai ver que tudo que Josias vai fazer aqui tem a ver com o que está escrito no livro de Deuteronômio, que, aliás, é um livro que nos próximos domingos, daqui a alguns domingos, será estudado, né, na nossa escola bíblica. Então, a partir do conhecimento deste livro que estava perdido, esse livro é lido perante o rei, e aí segue esse texto que nós lemos aqui. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, porque ele percebeu o quão longe todo o povo estava da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordens de Deus que estavam expressas ali, no mínimo, no livro de Deuteronômio, que inclusive havia uma lei ali, que aquela lei deveria ser lida todos os anos perante o rei. E então Josias, sendo um bom rei, ele percebe então as grandes trevas em que o reino estava submerso, confrontando com a palavra de Deus. E então, primeiro ato dele, rasga suas vestes, e aí ele dá a Ilquias, a Safã, uma ordem de consultar uma profetisa para saber mais a respeito deste assunto. E a profetisa diz então que Deus iria trazer sobre o povo toda a maldição que estava contida no livro da lei. Provavelmente o que nós temos hoje no capítulo 28 de Deuteronômio, que é a descrição das maldições da disciplina de Deus sobre o povo quando ele se desviar. O povo já estava se desviado há muito tempo. Há muito tempo. Rei após rei, o povo estava longe dos caminhos do Senhor, e inclusive o livro estava perdido, e nessa ocasião então foi encontrado. Para a gente ter ideia do quanto o povo estava longe do padrão de Deus, é só perceber os atos que Josias toma a partir desta leitura, que é o que diz, que é o que fala nesse texto na sequência. Então, eu anotei aqui alguns atos que Josias teve que fazer ali em prol do conhecimento desta leitura. Ele tirou, por exemplo, do templo e queimou todos os utensílios feitos a Baal, para o poste ídolo, para todo o exército dos céus. Bom, o povo estava submerso na idolatria, como dos povos vizinhos. Destituiu os sacerdotes que incensavam na cidade a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e a todo o exército dos céus, o que estava claramente proibido na lei do Senhor, em Deuteronômio, que isso não fosse feito. Tirou e queimou o poste ídolo da casa do Senhor, destruiu as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, profanou a Tofel, o local onde filhos eram queimados e sacrificados a Moloque. Aliás, 2 reis antes de Josias, que foi Manassés, foi um dos reis que sacrificou seus filhos a Moloque. Então, prática aí recorrente em Israel. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, derrubou os altares na sala de Acás, feitos pelos reis de Judá, e
altares feitos por Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, profanou os altos edificados pelo próprio Salomão, lá atrás, a Astarote, Camus, a Milcom, tirou todos os santuários dos altos na cidade de Samaria, matou os sacerdotes dos altos que havia ali. Então, irmãos, quando a gente vê o relato do que Josias teve que fazer para limpar ali o povo da idolatria, a gente percebe o quão imerso o povo estava nas trevas, na idolatria e muito longe dos caminhos do Senhor. Muitos provavelmente nem percebiam isso, porque a lei já estava perdida há muitos anos. O povo já não conhecia mais a lei do Senhor, não tinha mais o padrão de Deus, não conhecia mais a aliança que Deus tinha feito com o povo lá atrás e determinado regras claras quanto a como servi-lo e o que não fazer. Nossa pergunta aqui, diante desse texto, de uma história que aconteceu há tanto tempo atrás, num povo tão remoto, o que isso tem a ver conosco hoje? Essa é a nossa pergunta. E cada história do Antigo Testamento tem algo precioso para nossas vidas. E aqui, pelo menos, eu tiro uma lição, que é a gente perceber a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Como igreja universal, mas aqui eu digo como igreja local. Irmãos, a gente precisa perceber aqui qual foi a consequência nefasta e o desastre imenso que resultou da ignorância que o povo tinha e que o próprio rei tinha da palavra de Deus. E nós temos que temer esse tipo de consequência e esse tipo de situação. E aí nós perguntamos, sobre esse aspecto, a quem nós nos assemelhamos mais no dia de hoje? Aos outros reis que não conheciam a palavra de Deus ou ao rei Josias? Quando Josias ouviu a lei, ele viu quem Deus era e quão longe Deus estava deles. Gente, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente precisa ter em mente que nós temos pelo menos 2 grandes informações ali: o caráter de Deus e quem nós somos. O que provavelmente nós criticamos na atitude do povo de Israel é o que possivelmente nós fazemos hoje, talvez numa escala menor ou razoável, em relação ao abandono da lei do Senhor e de viver nos seus preceitos, no seu critério. Esse é o efeito que a palavra de Deus deve causar em nós, a partir da nossa leitura pessoal da Bíblia. Não somente quando essa palavra vem do púlpito, daquele ou deste, mas a partir da nossa leitura pessoal. Quando nós simplesmente cumprimos atos religiosos, isso é muito perigoso, irmãos, quando nós somos muito ativos na igreja e achamos que aquilo é suficiente para nós estarmos andando no caminho, no bom caminho, e negligenciarmos a leitura pessoal da palavra de Deus. E quando olhamos com mais atenção, reverência, submissão, humildade à palavra de Deus, nós podemos perceber que muita coisa na nossa vida pessoal ou na nossa igreja local deve ser corrigida. Às vezes a aparência de tudo bem pode ser uma simples aparência. Às vezes no menor ato nosso pessoal ou da igreja local pode denunciar que algo não vai bem. E é na palavra que a gente tem a condição de olhar o padrão de Deus e olhar para a nossa vida e olhar para a nossa igreja local e perceber que coisas precisam ser corrigidas, talvez urgentemente. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós corremos o risco de adotar o mesmo estilo de vida que o mundo adota, o mesmo padrão, os mesmos paradigmas,
e achar que está tudo bem, está tudo certo. Afinal de contas, eu estou dentro da igreja local. Sem a palavra de Deus, nós corremos o risco, se é que isso já não acontece exaustivamente na nossa vida, de consumir exatamente o mesmo conteúdo cultural que nos é oferecido pelos vários meios hoje disponíveis, sem nenhum filtro, sem nenhum critério, sem nenhum temor, sem nenhum frio na barriga, sem nenhuma sensação de inadequação, e achar que está tudo bem, e achar que aquilo não influencia a nossa mente e o nosso coração. Sem a palavra de Deus, lida e meditada diariamente, tanto quanto possível, a gente facilmente vai abraçar os mesmos valores, os mesmos sonhos que o mundo abraça, e nós podemos achar que está tudo bem. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com este risco de negligenciar a palavra de Deus, de achar que está tudo bem, e pode estar tudo bem, não é? Amém por isso. Mas se você não está visitando a palavra de Deus com a frequência merecida e necessária, hoje é 1º de outubro, não é? Mês onde nós comemoramos a Reforma Protestante, mais especialmente no dia 31 de outubro, que não é... Se quando eu falei 31 de outubro, o irmão pensou aí dia das bruxas? Não é, né? Não é. É engraçado o que o diabo faz. Dia 31 nós comemoramos, é um dia importante na Reforma Protestante, que não começou dia 31, mas ali foi um ato importante em que, naquela ocasião, naquele evento histórico, naquele fato histórico, Deus, a grande estrela dessa história, que não foi Lutero, que não foi Calvino, mas foi Deus, usando esses homens, Lutero primeiro, trouxe a palavra ao povo. Lutero foi um dos que traduziu a Bíblia para a língua do povo, para que o povo tivesse luz e conhecesse a verdade, que naquela ocasião estavam em trevas, porque não tinham a palavra. Irmãos, hoje nós temos a palavra em várias versões. Aliás, cuidado com algumas versões, não é? Mas tudo bem, temos em várias versões. Nossa pergunta é: nós estamos negligenciando ou dando o devido apreço à palavra na nossa vida? Egídio comentou numa das suas últimas aulas, aliás, falando sobre a inerrância da palavra, a suficiência da palavra, falou ali que nós éramos conhecidos como os Bíblias, né? Povo da Bíblia, mas os Bíblias. É claro que sempre não é intenção de denegrir, né? De tirar chacota, né? Assim como os puritanos eram um termo para tirar chacota, assim como os cristãos eram um termo para tirar chacota dos crentes, nós éramos os Bíblias, ou os homens da Bíblia, ou as mulheres da Bíblia. Irmãos, talvez o apelido que a gente mereça hoje não seja nem os homens do versículo, porque talvez nós estejamos tão longe da palavra, de ter intimidade com a palavra, que este apelido, os Bíblia, não nos caiba mais. Mas talvez esta seja uma ocasião, este seja um mês, em que nós podemos, então, tomar como desafio, voltar a ser homens e mulheres da Bíblia, os Bíblia. Homens e mulheres de Bíblias sujas.
Essa é a minha sugestão. Vamos sujar nossas Bíblias. Como está a sua Bíblia? Está muito limpa? Quando você chegar em casa, você olha a sua Bíblia. Se estiver muito limpa, se preocupe. Então, a minha campanha pessoal aqui é: vamos sujar as nossas Bíblias. E se o termo sujar é um pouco ruim, não é? Negativo, vamos riscar nossa Bíblia. Vamos rabiscar nossa Bíblia. Vamos sublinhar nossa Bíblia. Vamos escrever na nossa Bíblia. Vamos meditar na nossa Bíblia. Se possível, memorizar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para que a gente possa ver duas coisas: o caráter de Deus, o meu caráter, as minhas deficiências, as minhas negligências, os meus pecados, e fazer como Josias fez, figuradamente rasgar as vestes e se voltar para Deus. Que cada um de nós aqui, a partir de mim mesmo, tome esse desafio como desafio do mês de outubro, de novembro, de dezembro e por aí, para que Deus possa olhar para nós e saber que nós somos um povo dele e que nós somos um povo que se preocupa com a palavra e que a gente possa ser grandemente usado por esse Deus, que só Ele pode nos purificar, nos abençoar, nos perdoar e fazer de nós um povo forte, um povo da palavra, um povo de toda a Escritura. Amém?